Em nosso vídeo anterior, nós trouxemos uma reflexão com base na teosofia, numa analogia, numa metáfora que a teosofia nos oferece para explicar a estrutura do ser humano, trabalhando com quatro corpos, trazendo essa imagem figurada de uma carruagem, com esses quatro componentes: os cavalos que puxam, representando as emoções, aquele cocheiro, aquele condutor que se senta para lidar com as rédeas, que seria como se fosse nossa consciência, nossa razão, nosso ego, na linguagem da psicologia junguiana, a própria carruagem em si, que seria o nosso corpo físico, e o senhor de todos esses instrumentos, que é realmente quem tem as decisões, em quem faz as escolhas, que seria o nosso próprio si mesmo, o espírito, ou self, como a gente queira dizer. E essa combinação desses instrumentos, dessas etapas que fazem o ser humano, essa integração é que faz com que a gente tenha uma vida melhor, mais saudável, mais harmônica, mais feliz. E aí a gente conversou sobre o quando eles não se entendem, o quanto que causa de prejuízo, se o condutor não consegue frear as rédeas das paixões, das emoções, e pode sofrer um acidente, prejudicar o corpo, o quanto que é preciso que esse condutor escute o que que o Senhor lá de dentro quer, para que a gente não viva uma vida só egóica, só voltada para os interesses daqui, próximos, mas para que tenha uma vida de sentido. E a gente terminou a nossa reflexão falando sobre isso. Lewis Carroll, no seu livro da Alice no País das Maravilhas, naquele momento em que ela encontra com o gato e ela fica perguntando quantos caminhos, para onde eu vou, para onde vão esses caminhos? E o gato pergunta, para onde você quer ir? E ela fala, eu não sei. E aí ele diz: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, nós falamos um pouquinho sobre esse propósito. E agora nós vamos desenvolver um pouco mais essa história do propósito, do sentido de vida, para onde eu devo ir, qual caminho eu devo seguir. Porque esse senhor que está dentro da carruagem, ele precisa ser atuante. É dele que parte todo o direcionamento da vida. Para onde esses cavalos vão puxar? O que que esse condutor vai fazer? Para qual lugar, para qual caminho, para qual direção? Tudo isso deve partir do mais profundo, do nosso eu interior, do self, do si mesmo. Então, é preciso que a gente tenha essa vida interna rica para que a vida de fora tenha sentido, significado, propósito. Senão eu fico só me divertindo, mas eu não me realizo. Nós sabemos de muitos casos em que a pessoa, teoricamente, tem tudo o que precisa para ser feliz, segundo a cultura predominante do momento. É rica, é bonita, é saudável, é famosa, é inteligente e às vezes nada disso basta. E a pessoa ainda assim se deprime, ainda assim não encontra ânimo para continuar vivendo e às vezes acaba causando uma tragédia. Então é preciso olhar para dentro, para esses valores que são mais profundos. Eles é que vão nos fazer ser feliz apesar das circunstâncias. Porque aí a gente enxerga de um outro ponto de vista. Quantas vezes também a gente vê pessoas que quase não têm o mínimo para viver e ainda assim são agradecidas, são alegres, são saudáveis, se sentem felizes. Ou seja, não é uma relação rápida, segura e real de que as coisas vão me fazer ser mais ou menos feliz. Não, a gente encontra de tudo. Em resumo, o que me faz ser saudável e feliz depende muito mais dos meus valores e da minha vida interna do que da vida externa. Então, para falar um pouquinho sobre esse propósito de vida, eu trouxe alguns textos que vão nos direcionar. Primeiro, eu trouxe Nietzsche, esse filósofo pessimista, e ele tem um livro muito interessante que se chama Humano Demasiado Humano. E tem um trechinho que ele compara, ele também trabalha com essa analogia, com a queda d'água. Ele diz assim: contemplando uma queda d'água, acreditamos vir nas inúmeras ondulações, serpenteares, quebras de ondas. Liberdade dá vontade e capricho, mas tudo é necessidade.
cada movimento pode ser calculado matematicamente. O mesmo acontece com as ações humanas. Poder-se-ia calcular antecipadamente cada ação caso se fosse onisciente. E, da mesma maneira, cada progresso do conhecimento, cada erro e cada malvadeza. O homem, agindo ele próprio, tem a ilusão, é verdade, do livre-arbítrio. Bom, ele está dizendo o seguinte: quando a gente vai olhar a queda d'água e a gente vê essas ondulações, essas quebras, a gente percebe que é possível calcular cada movimento matematicamente. Então, se a gente chamar um físico, um matemático, seja lá o que for, alguém que entenda, ele é capaz de explicar exatamente por que que a onda caiu desse jeito, por que que tem hora que ela cai mais rápido, por que que espirra mais água, menos água. As leis hoje que a ciência nos explica, elas já são capazes de descrever o movimento da água. Eu sei por que que a água cai nessa velocidade, eu sei por que que ela demora tanto tempo para atingir o solo, eu sei por que que ela faz esse movimento e não aquele. Analisando o ambiente é capaz de explicar e prever. Prever. Eu sei que se eu ligar um fluxo de água aqui, analisando esse ambiente, analisando o solo, analisando a altura, analisando a pressão, a atmosfera e tudo mais, eu sou capaz de descrever como essa água vai correr e como ela vai despencar na sua queda. E aí o Nietzsche diz: a gente não sabe fazer a mesma coisa com a gente? Se a gente analisar esse ambiente que é o si mesmo, se eu me analisar, eu não vou ser capaz de descrever exatamente o que eu vou fazer? Só que aí ele diz que a gente é muito mais complexo do que as leis humanas são capazes de explicar. Mas, ainda assim, se a gente fosse onisciente, é a palavra que ele usa, vamos supor que a gente conseguisse, do mesmo jeito que a gente consegue compreender a matéria, que as leis de Newton, de Einstein, de tantos outros explicam a matéria, vamos supor que a gente descobrisse as leis que lidam com o ser humano, que ainda não foram descobertas, né, claramente. Existe sim muita sabedoria, mas não existe essa coisa descrita como verdade, porque a Terra também não enxergou o outro lado da história, né? A gente só fica nesse lado material. Mas enfim, vamos supor que a gente fosse onisciente e a gente soubesse exatamente como o ser humano funciona. Ainda assim, a gente não teria livre-arbítrio. Por quê? Porque ele diz que há áreas em nós que nos dominam. Então, não basta ser onisciente, é preciso ser também consciente. Ou seja, quando eu digo assim, toda vez que alguém toca nesse assunto, eu me descontrolo. Ou seja, eu tenho ciência de que isso me abala. Eu sei que isso me abala. Eu tenho consciência, eu conheço isso em mim, mas eu não me controlo mesmo assim. Então, o fato de eu saber como eu funciono não está, garantindo que eu consiga atuar em mim para eu mudar como eu funciono. Então, é interessante porque nós estamos falando de livre-arbítrio. Será que eu sou livre para seguir a minha vida, para cumprir o meu propósito? Se internamente eu tenho conflitos, eu tenho crenças, eu tenho emoções que me desgovernam, e aí eu quero ir para um lugar e acabo não indo. A gente lembra aqui do apóstolo Paulo, numa das suas cartas, em que ele faz uma confidência, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É ele dizendo: eu sei o que eu quero fazer, e na hora que eu vou fazer eu não consigo, algo em mim me arrasta, escapa, eu falo o que eu não queria ter falado, eu me omito, eu deveria ter agido, na hora eu não consigo, eu não faço. Poxa vida, eu não consigo me governar, meu painel de controle não está nas minhas mãos. Então Nietzsche diz: a gente consegue já mexer na natureza pelas leis, a gente consegue melhorar aqui, a gente hoje consegue fazer árvores darem frutos fora de época, porque a gente já consegue mexer nesse painel de controle bastante. Mas internamente a gente ainda está à mercê de algo em nós que ganha da nossa razão, que nos arrasta. Então ele questiona: que tal de livre-arbítrio é esse? Não existe esse livre-arbítrio.
porque eu quero ir para um caminho e não consigo ir. Falo que vou parar de tal vício e quando eu vejo eu estou no vício de novo. Digo que vou começar a fazer uma dieta, um curso e não começo. Cadê meu livre-arbítrio? Se eu falo que eu quero fazer, não sou capaz de fazer. Então é ele mostrando para a gente o quanto nós somos complexos e o quanto a gente precisa dedicar de atenção para dentro de si. Se não, voltando para a carruagem, tem um senhor lá dentro que ele fala: vamos seguir esse caminho. E o condutor lá, o cocheiro, não sei como ele chama, ele carrega para o outro lado e o cavalo vai para um terceiro lado. Para que toda essa engrenagem seja integrada e caminhe para o mesmo lugar, é preciso que esse homem de dentro, esse senhor de dentro, ele seja ouvido, ele participe, ele tenha presença. Eu preciso ter vida interna, eu preciso me conhecer dentro. Senão eu fico à mercê disso. Ah, eu queria ir para um lugar, acabo indo para o outro. Não queria ter falado, falei. Queria ter falado, não falei. A gente continua achando que tem liberdade de fazer, mas a gente não consegue programar aquilo que a gente quer fazer. Tem um outro autor, Spinoza, que também traz essa questão com relação a quanto a gente é livre para escolher os nossos caminhos, o quanto que a gente é produto da gente mesmo, o quanto que a gente consegue planejar uma coisa e fazer, e quanto que a gente planeja e depois não dá conta de fazer. Não consegue, não tem disciplina, se deixou arrastar. Então ele diz, numa das suas cartas. Essa liberdade humana que todos se vangloriam de possuir consiste apenas em que os homens têm consciência de seus apetites e ignoram as causas que os determinam. Então ele está falando assim, Spinoza parece que está concordando com Nietzsche, questionando esse tal de livre-arbítrio. Ele diz assim, sabe o que que a gente tem realmente de liberdade? A gente tem liberdade para saber o que que a gente gosta de fazer, mas parece que a gente não tem liberdade de escolher o que a gente vai fazer. Ou seja, a gente tem liberdade para se deixar arrastar pelas coisas que a gente já está automático a fazer. Ah, eu como açúcar todos os dias, eu sei que não faz bem para a saúde. Então, liberdade para comer açúcar todos os dias, ou seja, se deixar arrastar por aquilo que a gente vive fazendo, a gente tem. Isso aí, você piscou, você já está fazendo de novo aquilo que você faz todos os dias. Mas liberdade para falar, vou parar de comer açúcar, essa parece que eu não tenho. Porque eu digo hoje e amanhã estou eu fazendo aquilo que eu falei que eu ia parar de fazer. Então, esses pensadores estão questionando isso. Voltando lá para a carruagem, o Senhor diz assim: hoje eu vou caminhar por um caminho mais plano. Daqui a pouco está o Senhor com a carruagem num caminho todo pedregoso. É a gente vivendo. Então, qual é o propósito de vida? Como é que a gente lida com isso se a gente não é capaz de dominar a si? Como é que eu sei para onde eu vou se eu não sou capaz de me controlar? Por isso que é importante, necessário que a gente faça essa jornada para dentro, que a gente dedique um tempo para conversar com si mesmo. Nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos falando de processos terapêuticos, nós estamos falando de autoiluminação, de amplitude de consciência. Precisamos de esforços, porque senão viveremos uma vida inteira arrastados. O senhor de lá de dentro da carruagem fala: Ah, hoje vamos para a igreja. E o condutor com os cavalos acabam levando ele para sei lá, eu, para um bar. Nada contra uma coisa e nada a favor da outra, não é essa a questão, mas a questão é de não sou capaz de escolher e fazer o que eu escolho. Tem um eu dentro que escolhe uma coisa e um eu fora que faz outra. Cadê eu, senhor de mim mesmo? Cadê eu, condutor, cavalo, carruagem, senhor, integrados? Para ser um movimento harmônico, para a gente viver a vida que a gente quer viver, para a gente ser senhor da própria vida. E mais um trecho de um outro também filósofo, Comte, ele diz mais ou menos nessa linha, no seu texto Sistema de Política Positiva. Comte diz: o espírito só pode realmente optar entre dois mestres, a personalidade e a sociabilidade. Quando se acredita livre, sofre apenas o jugo do mais poderoso e menos nobre, que lhe esconde o ascendente do exterior
fixando o seu destino no interior. Então, palavras difíceis, os filósofos são profundos, é preciso ler 2, 3 vezes para entender o que eles trazem, mas que Conte está dizendo? Parece que a gente não consegue integrar, parece que sempre a gente vai ter ou que obedecer a um mestre ou que obedecer a outro mestre. Ora a gente faz o que o social pede, e aí a gente vai falar de normose, que é essa tendência a fazer o que todo mundo faz, ainda que não seja bom pra gente. A gente vai falar de cultura, que pode nos arrastar para valores que não são bons, mas são os que estão na moda. A gente vai falar de moda. A gente vai falar da força da psicologia coletiva, de grupo, que eu faço coisas em grupo que eu não sou capaz de fazer se eu estivesse sozinha. Ou a gente está a serviço de atender o entorno e para ganhar aplauso, curtida, a gente faz coisas que lá dentro a gente não queria fazer, ou a gente está a serviço da própria personalidade. E aí a gente pode pensar personalidade em termos de persona, de aparência, ou seja, continuo fazendo coisas que lá no fundo eu não queria, mas para ficar bem visto, para as pessoas gostarem de mim, ou personalidade no sentido mais amplo mesmo desse eu inteiro. Ou seja, eu me movimento na vida a serviço de quem? O que me conduz? O que me arrasta? O que me tira da cama todos os dias? Agradar os outros? Ficar bonita na fita, parecer bem bonita para a sociedade? Ou de verdade crescer, ampliar consciência, conhecer a si mesmo, ser feliz? Eu arrisco dizer que uma porção assim da sociedade se movimenta mais para dentro do que para fora. Mas fora não nos realiza. A gente só consegue ser feliz quando a gente desabrochar de dentro para fora. Então, a primeira reflexão quando a gente fala de propósito de vida, então se eu tivesse lá, se a gente estivesse conversando com a Alice, e a Alice lá, para que caminho eu vou? Para onde você quer ir, Alice? Eu não sei, eu estou perdida nesse mundo da fantasia. A gente poderia falar para ela, Alice, primeiro vamos tomar consciência de livre-arbítrio. Vamos pensar do que você é livre mesmo. Você é livre para comer o que você quer comer? Ou você ainda se arrasta por umas vontades e por uns desejos? Você é livre para se disciplinar a fazer um curso, mesmo que ele seja difícil? Quanto que você é livre e quanto que você está presa? Ou da sociedade que dita para você o que você faz, ou de paixões internas que te arrastam e daqui a pouco você está indo no lugar que você falou que você não ia mais, você está com vícios que você falou que você já ia deixar. Quanto você é livre, Alice? Porque não adianta você falar assim, ah, eu vou por esse caminho que é o mais bonito, é o caminho que vai mais me fazer crescer. Se você tem essas outras coisas que te arrastam para cá, te arrastam para lá, você vai ser mais uma vez aquela pessoa que vive planejando começar uma dieta na segunda e nunca começa. Então, a primeira pergunta é: trabalhe? Você tem trabalhado para ser livre de você? Você tem iluminado suas sombras? Você tem ido para esse caminho de autoiluminação para você não se deixar arrastar ou pelo que a sociedade fala, ou por seus conflitos, crenças, automatismos? É preciso que você saia dessas amarras. É preciso que você se conheça para você se dominar em primeiro ponto. Para quando você falar eu vou para cá, eu vou para cá. E não tem nada dentro de mim que me desestimule, que me arraste, que me desvie. Eu preciso ter força interna para poder exercitar o máximo possível o meu livre-arbítrio. Eu quero ir por esse caminho, eu vou. Ah, mas o que os outros vão dizer não me interessa. Ah, mas eu estava com uma vontade de outra coisa, mas não vou seguir esse desejo. Eu vou fazer o que minha consciência me diz. Então, a primeira coisa precisa saber o quanto eu sou livre, o quanto eu sou produto das minhas crenças, dos meus atavismos, dos meus automatismos, das minhas paixões, dos meus vícios, da sociedade. E o segundo ponto interessante que a gente pode pensar é do próprio propósito de vida. E aí não tem como a gente não trazer o Viktor Frankl, que é o criador dessa logoterapia, essa linha da psicoterapia, que é esse judeu que passou por vários campos de concentração nazistas e pela experiência como psicólogo, psiquiatra, que ele foi capaz de vivenciar e de observar a si e aos outros, ele cria
essa terapia, essa explicação do ser humano com base na sua experiência, e ele vai fazer o livro Em Busca de Sentido. E ele vai nos falar que quando a gente vivenciar as piores situações e circunstâncias, aquilo que vai me fazer continuar querendo viver e crescer e amadurecer, não são coisas de fora, senão o sentido, o propósito de vida. Eu tenho que ter um para que viver muito maior do que a matéria. Se o que me interessa e o que me atrai são coisas daqui, eu não vou chegar muito longe. Mas quando eu coloco um para que viver grande, amplo, maior do que a matéria, esse sim me faz ter força para viver uma vida inteira lutando. Então ele diz que o vácuo existencial, que é a neurose em massa da atualidade, pode ser descrito como forma privada e pessoal de nulismo, porque o nulismo pode ser definido como uma posição que diz não ter sentido o ser. Que triste a gente perceber que nós estamos vivendo uma sociedade muito nulista. Parece que nada vale a pena. Parece que nada mais me dá força, coragem. Parece que nada mais me alegra, parece que nada mais me satisfaz. Ainda que a gente nunca tenha vivido tempos tão fáceis em termos de tecnologia, de facilidades, de oportunidades, de disponibilidade, de tantas coisas. Não nos realizamos, não somos felizes, não somos agradecidos, não estamos bem. Não é um pedido, um chamado da vida, como se nos chacoalhasse e falasse: chega de olhar para fora, começa essa jornada para dentro, vai se conhecer, vai descobrir que crenças que te limitam, vai conhecer em você quais são as paixões que te arrastam e que não te deixa segurar as rédeas do seu próprio direcionamento. Vai descobrir em si quais são seus valores. Você fica adotando valores da sociedade que nem sempre são bons. Cadê você assumindo o comando da sua própria vida? Então, se a gente pensar em propósito, em sentido, a gente talvez pudesse dizer assim, que o propósito de vida é quando nós perguntamos o que eu vivo, o que eu faço aqui na Terra. É um olhar mais espiritual, no sentido de olhar de fora da matéria. Eu tenho que olhar de longe, como se eu estivesse me vendo aqui. Por que que eu estou fazendo isso? Todo dia eu acordo, todo dia eu faço isso. Para quê? Fico disputando isso. Onde eu acho que eu vou chegar? O que que eu devo fazer na Terra? Tem que olhar de fora. Esse é o propósito de vida. É um olhar que transcende, como se eu ficasse um terceiro me observando, para ver se o que eu ando fazendo faz sentido, o que tem me gerado, se eu estou sendo mais feliz ou se eu estou crescendo. Quando nós falamos sobre sentido, talvez a gente esteja falando de rumo. Como quando a gente diz, essa estrada aqui, ela é sentido capital ou interior? Ou seja, qual é o rumo? Para onde ela vai? O sentido significa esse rumo. Uma vez que eu sou capaz de olhar de longe e falar o que eu vim fazer na Terra, eu sei. Eu vim aqui porque eu quero me sentir melhor. Eu quero ter orgulho de mim, eu quero aprender coisas, eu quero crescer. São valores que estão além da matéria. Aí eu posso me perguntar, mas qual é o sentido para eu chegar nisso? Qual o meu rumo? Eu devo ir para esse lugar? Eu devo ir para aquele lugar? Qual sentido de vida vai me fazer chegar mais perto de onde eu quero chegar? Ah, eu quero crescer como ser humano. Se eu for para esse sentido, será que eu vou crescer como ser humano? Ou eu vou me corromper? Será que se eu pegar esse sentido, ele não vai ficar me desviando com coisas gostosinhas? Será que ele vai me levar onde eu quero ir? E a gente pode falar de metas, metas no sentido de recursos, de instrumentos. O que que eu tenho nas minhas mãos para conseguir executar esse plano, de encontrar o sentido de vida para executar o meu propósito de vida?
Ah, eu tenho livros, eu tenho estudo, eu tenho terapia, eu tenho minha religião, eu tenho a minha conversa interna, eu tenho meu tempo comigo mesmo, eu tenho reflexões, eu busco. Esses são instrumentos que eu vou colecionando para eu me apropriar e saber dar um bom direcionamento para ter uma vida com significado, para eu chegar lá no fim e falar: valeu a pena a minha vida. Eu acrescentei, eu cresci, eu deixei pegadas que vão ser perenes. Eu influenciei a vida de outras pessoas. Eu estou guardada na memória de gente que me vê com gratidão. Eu me sinto realizada porque eu deixei o mundo um pouquinho melhor do que quando eu cheguei nele. Isso faz a gente ser feliz. Mas percebe que são valores que transcendem a matéria, que estão além das coisas daqui. Então é preciso que a gente se lembre mais do Senhor da carruagem, que a gente se importe mais com o mundo de dentro, que a gente invista e alimente a vida interna, que a gente olhe para o mundo desse jeito mais reflexivo, filosófico, como esses grandes pensadores fizeram, ao invés de viver essa vida superficial, rasa e barata que a nossa sociedade atual tem promovido. Só de aparência, só de coisas de curtição, sem alimento interno que fica para sempre, que nos engrandece como seres humanos.